Chegar a 1.000 inscritos, 4.000 horas, monetizar o canal, chegar na plaquinha de 100 mil, quem sabe até na de 1 milhão em 2026? Nesse vídeo aqui, então, eu vou te mostrar o meu passo a passo, o que eu faria se eu estivesse no seu lugar, começando agora ou tentando destravar para o meu canal finalmente crescer. Então, sem mais delongas, vamos começar pelo começo de tudo, que é a ordem de criação de conteúdo. Como que a maioria das pessoas cria conteúdo hoje para YouTube? É seguindo essa ordem da pirâmide. Vamos fazer aqui então uma pirâmide, ó. Essa é a nossa pirâmide de criação de conteúdo. O que acontece? A gente começa pela ideia, aí a gente vai escrever o roteiro, depois do roteiro a gente grava, depois edita, e depois de editar a gente vai fazer o quê? Aí a gente vai fazer a thumb e o título para depois postar o nosso vídeo. Então essa é a ordem de criação de conteúdo que a maioria das pessoas, a maioria dos criadores de conteúdo travados fazem. Mas se a gente pegar como que as pessoas consomem vídeos, é uma ordem um pouquinho diferente. Primeiro, ela vê a thumbnail, depois ela vê o título. Se isso aí gerou interesse, né? Se ela instigou alguma coisa, curiosidade de assistir, aí sim ela clica para assistir. E aí ela assiste. E por fim, se ela assistir, gostar e tudo mais, aí ela deixa o like, aí ela se inscreve e etc. Comenta, compartilha e tudo mais. Ou seja, tem alguma coisa aqui que está errada. Se a primeira coisa que um usuário vê e decide se vai ou não clicar é thumbnail, a segunda é título e depois ela clica, porque quase que a penúltima coisa que a gente vai fazer é thumb e título. Se a nossa thumbnail e o nosso título não tiverem bons, não ficarem bons, tudo isso aqui, ó, que a gente fez antes não adiantou de absolutamente nada. Então o que eu sugiro para 2026 é a gente mudar a ordem de criação de conteúdo. Então nós temos a mesma pirâmide. Primeira coisa, a gente tem que fazer chegar na ideia. E já, né, assim que eu falar dessa pirâmide, vamos quebrar cada um desses itens aí para entender como que você vai fazer no seu canal esse ano, tá? Primeira coisa então, a ideia. A segunda coisa agora vai ser thumbnail e título. E depois a gente vai para roteiro, gravação, edição e postagem. Então essa vai ser a pirâmide de conteúdo que a gente vai usar para produção de conteúdo em 2026. Então agora vamos quebrar cada um desses carinhas aí para entender como que a gente deve fazer para produzir cada uma das etapas, certo? Por enquanto eu só te mostrei a ordem das etapas. Nós vamos ver o que fazer e como fazer cada uma dessas etapas. Primeira delas, nós temos a etapa de ideia. Então essa aqui é a primeiríssima etapa. Na etapa de ideia, a gente tem que pensar na seguinte coisa. As pessoas, elas só vão clicar naquilo que elas tiverem interesse em assistir. Esse interesse pode ser de várias coisas. Pode ser curiosidade, pode ser que ela está querendo aprender um negócio, pode ser várias coisas. Pode ser que ela tá à toa, ela tá no puro tédio e vai clicar numa coisa ali, naquele vídeo, porque ela acha que aquilo ali vai tirar ela do tédio, vai ser algo interessante. Então, em 2026, quem tiver focado em produzir conteúdo para crescer estrategicamente, vai produzir vídeos de acordo com o interesse do público dentro do nicho que você escolheu. E não o vídeo que eu quero fazer, o vídeo que eu pensei porque eu achei legal. A gente pode pensar ideias, a gente só tem que validar essa ideia no interesse que o usuário tem no nicho que a gente criou. Então, se a gente pensar aí um vídeo, por exemplo, a gente está no nicho de culinária. Se eu pensar em fazer um bolo de cenoura, qual é o interesse das pessoas ao assistir, ao clicar um vídeo de bolo de cenoura? É aprender a fazer a cobertura mais cremosa, é a massa do bolo mais fofinha, é não sei o que. Se você fizer um vídeo de Fortnite, você só está jogando Fortnite. Se você ainda não tem inscritos, qual vai ser o interesse das pessoas ao clicar em um vídeo de você jogando Fortnite? Você vai estar explicando alguma coisa? Você vai estar ensinando a construir mais rápido? Você vai estar mostrando uma novidade que é a construção mais rápida
do modo novo? É o modo Lego que agora tem mapa? Qual é o interesse que você vai gerar dentro do teu vídeo? Antes de sair para fazer qualquer outra coisa na ideia, você tem que entender qual o interesse que você vai gerar. E para te ajudar nisso, é bom você categorizar essa sua ideia antes de sair correndo atrás de interesse. Algumas ideias são: o vídeo que você está fazendo, eita nós, ele é uma novidade? O vídeo que você está fazendo, por acaso, ele é uma aula ou um tutorial? O seu vídeo, por acaso, ele é de humor? E se a gente for falar humor, entretenimento, a gente acaba caindo em um lugar diferente. Porque pensa comigo, quando que a gente assiste, quando que um usuário assiste um vídeo de comédia? Geralmente, a pessoa não vai lá no YouTube e digita vídeo de comédia. Ele às vezes já está inscrito em alguns canais de comédia e pode aparecer ali um outro vídeo sugerido, relacionado, de comédia para outra pessoa ir lá conhecer aquele outro canal. Geralmente a gente vai buscar vídeos de comédia em momentos que a gente talvez esteja ou sem fazer muitas coisas, né, sem tantas tarefas, ou quando a gente está entediado. Então, por exemplo, eu adoro assistir comédia quando eu estou almoçando, quando eu estou jantando, ou quando, por exemplo, a pessoa tá ali voltando no transporte público, tá voltando para casa, tá ali no ônibus, tá ali no metrô, e aí ela, pô, deixa eu ocupar minha mente com alguma coisa, deixa eu ir assistir uma coisa diferente e tal, mas não é necessariamente uma aula, não é necessariamente um tutorial, não é uma novidade, a pessoa tá ali se ocupando, assistindo alguma coisa diferente. Então, seria interessante a gente categorizar também humor e entretenimento nessa outra categoria de lazer. Vamos colocar lazer. Vamos colocar lazer. Quando a gente sabe o propósito do nosso vídeo, nosso propósito de vídeo vai ser mostrar uma novidade do jogo, vai ser fazer uma aula de como instalar corretamente e configurar o software de edição de vídeo. Ou vai ser lazer, para o momento que o cara estiver almoçando, que ele estiver voltando para casa, ou que ele estiver à toa na viagem dele e ele está preso no hotel e ele vai assistir esse vídeo aqui de humor, de entretenimento, ou seja lá o que for. Se eu sei a categoria novidade, aula, humor e entretenimento, eu consigo ser mais prático na hora de decidir qual é o interesse desse vídeo. Assim fica muito mais fácil. E outra, se a gente já consegue saber para quem é o nosso vídeo, eu te garanto que se a gente sabe na hora de construir o vídeo, vai ser muito mais fácil do YouTube também entender para quem é o seu vídeo. Porque a maioria das pessoas sai criando vídeo e nem elas sabem para quem é. Ah, é para quem é para qualquer um, para quem quiser, eu só quero crescer, eu só quero view, eu quero monetizar. Ou seja, se nem ela sabe para quem é, imagina o YouTube. Quando a gente começa a esteira de produção já sabendo para quem é, até mesmo o horário mais ou menos ali que essa pessoa vai assistir, é muito mais fácil do YouTube também saber e entender para quem entregar. Então, essa é a primeira parte. Ideia, categorize o seu vídeo e saiba qual é o interesse desse vídeo para as pessoas, certo? A nossa segunda etapa é thumbnail, não é roteiro. Então vamos escrever aqui, thumbnail, e vamos lá. Thumbnail, qual que é o grande erro que a maioria comete? Quando vai fazer lá a sua miniatura de vídeo, resolve colocar nessa miniatura o que tem no vídeo. E a nossa thumbnail, vocês concordam comigo que ela é a embalagem, é o embrulho do presente, é o que é a venda do nosso vídeo, é a embalagem, ou seja, thumbnail e título. E quando a gente coloca o que tem no vídeo, a gente não está fazendo uma embalagem, né? A gente está fazendo outra coisa. Por exemplo, quando você vai no mercado ou em alguma loja aí de chocolate, por exemplo, na hora que você olha lá a vitrine, as embalagens, elas estão chamando a tua atenção não por quantos por cento de cacau tem, ou quantos por cento de açúcar tem, que é mais doce, você vai gostar mais. Isso aqui não vende chocolate. O que vende chocolate? Vamos pegar um exemplo específico, vamos supor que esse chocolate aqui, ó, ele vem com um brinquedo
dentro. Você já sabe até de qual chocolate eu tô falando. E por que que esse chocolate tem brinquedo é interessante? Porque é do interesse da criança ou do adulto, sem julgamento. Ou seja, o interesse é que gera a venda. O interesse, como a gente viu até aqui em cima, ó, na parte daqui do usuário, né? Na hora que ele vai ver se aquilo é do interesse dele, clicar para assistir. Ou seja, a gente não vai mais construir thumbnail com o que tem no vídeo, mas sim em qual o interesse do vídeo. É isso que tem que estar na tua miniatura, na tua thumbnail. Se o teu bolo de cenoura lá, o interesse é mostrar massa fofa, vai ser talvez uma foto bem próxima da massa toda airada, que você pode estar apertando de um lado e de um lado tá baixinho e do outro tá abertinho. É mostrando o interesse, instigando a pessoa logo de cara bater o olho e falar: meu Deus, é isso que eu quero, vou clicar para assistir, certo? E aí a gente parte pro título. Por quê? Se na thumbnail a gente gerou o interesse sem falar o que tem dentro do vídeo, no título a gente vai fazer um pouquinho diferente. No título a gente vai colocar um pouco mais a palavra que é contexto. Porque a thumbnail ela vai estar ali só gerando interesse. Então aqui ó, massa de bolo. Massa de bolo fofa. Atualização do Fortnite, né? Novo sistema de não sei o que lá do Fortnite, do jogo YXZ. Agora, o título a gente vai dar um pouquinho mais de contexto, então a gente vai explicar um pouquinho mais o que tem no vídeo, mas não muito. Porque se a gente explica demais na thumbnail e no título, a pessoa não precisa abrir o vídeo para ver o vídeo. Ela vai ver a thumbnail, como monetizar em 2026. E aí embaixo tá, poste 6 vídeos por semana. Para que eu vou assistir o vídeo? Já tá a resposta. Eu não preciso perder mais tempo indo lá assistir se eu sei que o cara vai falar de 6 minutos, 6 vídeos. Totalmente hipotético, tá? Pelo amor de Deus. Não é isso que eu quero que você faça. Então, você entendeu. Contexto, mas não entregar demais. Ok? E claro, ele tem que estar conectado. Pensa que a thumbnail e o título eles são um cara só. Um complementa o outro. Então o título começa, a thumbnail começa falando uma coisa e o título continua falando essa mesma coisa, só que explicando um pouquinho mais. Depois do título, até esqueci, o que vem depois do título? Aí a gente vai fazer o nosso roteiro. Vamos falar de roteiro. Roteiro. Roteiro, tem duas coisas que a gente tem que falar. A gente tem que falar do roteiro escrito e a gente tem que falar de pauta. Qual que é a diferença desses dois e os cuidados que você tem que ter nesses dois? Vamos começar pelo roteiro escrito. Se você escrever palavra por palavra nesse roteiro, maravilhoso. Porém, na hora da gravação, não siga palavra por palavra. Eu vou explicar na próxima etapa. Mas o que você tem que escrever no teu roteiro palavra por palavra? Primeiro, coloque em blocos. Não escreva blocos em que o parágrafo tem 6, 10 linhas. O que eu fazia quando eu fazia roteiro palavra por palavra era colocar no máximo 3 linhas. Pá, pá, pá. E aí eu lia, entendia o que estava escrito naquelas 3 linhas, olhava lá para a câmera e falava o que eu tinha entendido com as minhas palavras, sem ficar lá o palavra por palavra, palavra por palavra. Já explico por quê. O mais importante são os segundos iniciais, tanto para o roteiro escrito quanto para a pauta. Muita gente acha que pauta é só botar um monte de tópico. Mas é importante você escrever pelo menos os segundos iniciais na sua pauta. O que são os segundos iniciais? É o que vai provar para a pessoa que depois que ela clicou, que ela deve continuar assistindo. O YouTube tem um dado, eu não lembro agora, porque faz tempo que eu não vejo esse dado, mas ele tem um dado que a porcentagem das pessoas que abrem o vídeo e saem é super alto. Ou seja, se o teu vídeo nos segundos iniciais não é bom, não prende a pessoa, não adiantou nada ela clicar, porque ela saiu. Então o que eu vou falar para você fazer nos segundos iniciais do seu vídeo que não tem erro? A gente tem que falar só duas coisas. Relembrar por que ela clicou e falar o porquê que ela tem que continuar. É o mais simples possível.
Porém, a gente não vai falar com essas palavras. Olha, você chegou aqui porque você vai não sei o que lá. E até o final do vídeo eu vou te entregar não sei o que lá. Não precisa falar exatamente com essas palavras, tipo, botando a pergunta e a resposta. Se quiser, pode. Mas o ideal é não colocar para não ficar tão truncadinho, tão pô, né? Deixar uma coisa mais natural. Mas o relembrar é, que nem eu fiz nesse vídeo aqui, né? Vamos monetizar esse canal? Vamos não sei o que lá em 2026? Nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo. Você tá vendo? É 10 segundos, é 15 segundos, 30 segundos no máximo. Mais que isso, você já começa muita enrolação, a pessoa já vai pular, já vai começar a prejudicar a retenção e aí vai dar problema. Então escreva essa duas frasezinhas iniciais do relembrando por que ela clicou e o que ela vai receber se ficar ali com você, certo? Então isso é o que eu tinha pra falar do roteiro escrito, dos dois precisam de início. E na pauta, o que eu tenho a falar é, toma cuidado. Quem faz em pauta geralmente fala demais. Então você começou falando do bolo de cenoura, da massa deliciosa, maravilhosa, massa macia, molhadinha, e do nada você tá contando da história da vez que o gato pulou a janela da tua avó, e aí ele pôs a pata na cobertura e depois comeu um pedaço do bolo, e teve cortado. Meu, enrolação demais. Tem gente que vai gostar dessa parte? Tem. Mas a maioria que clicou por causa da massa molhadinha provavelmente não vai gostar tanto de você ficar divagando por 2, 3, 5 minutos a mais no seu vídeo. Quer contar a história? Conta. Pode ajudar a humanizar, a conectar, mas deixa curtinha, mais direta ao ponto, certo? E no roteiro escrito é o oposto de quem tá fazendo pauta, tá? Então se no pauta a galera vai divagando e começa a dar vídeo de 1 hora, que às vezes nem era o tema inicial do vídeo, no escrito é o contrário. As pessoas ficam tão presas, mas tão presas no texto, que ela não aparece no vídeo. E é isso que eu quero falar também na parte de gravação. Então vamos aqui para a próxima etapa de gravação. Qual que é o maior perigo da gravação? É principalmente para quem faz o roteiro escrito palavra por palavra. Por quê? Porque está focado em lembrar das palavras ao invés de conversar com uma pessoa normal. Então eu tô aqui falando, meu Deus, eu tenho que falar agora que cada palavra é uma palavra no roteiro escrito. E pauta é completamente diferente. Você percebe como que você para de ser um ser humano e você vira um robô? Ninguém gosta de conversar com robô. A minha experiência com robô é quando eu ligo lá na Vivo, na TIM e tenho que reclamar porque veio a fatura errada e é um saco e eu tenho que ficar passando por 300 robôs. É chato. E tudo indica que as pessoas estão se conectando mais com pessoas e não com conteúdo gerado 100% ali, robótico e copiado e em massas. Ou seja, quanto mais parecer você falando com um amigo do que você apresentando um trabalho na tua escola ou na tua faculdade, melhor. As pessoas têm que sentir que estão conversando com um amigo. Então, relaxa. Você escreveu o seu roteiro, a sua pauta, então você sabe do que você está falando. Você estudou antes, ou você já sabe, ou você manja muito desse assunto. Então você sabe do que você está falando. Não precisa se prender ao teu roteiro 100% do tempo. Vai falando ali o que você lembra. Putz, esqueci. Para, lê. Peraí, isso aqui eu já falei, isso aqui eu já falei. Tá, vou falar disso daqui agora. E fala. E se você tiver que encaixar isso um pouquinho antes, na edição você resolve. Mas lembra, Homem-Aranha, amigo da vizinhança. É isso que você tem que ser, entendeu? O amigo da vizinhança. Nada de robótico falando, certo? Inclusive, ó, eu agora mesmo esqueci o que eu ia falar. Eu tô olhando aqui no roteiro, agora o próximo é a edição. E a edição é a mesma coisa de gravação. E de gravação, que eu falei que a gente tem que ser mais natural, sabe? Mais orgânico nas coisas, mais amigo e tudo mais. Na edição a gente tem que fazer a mesma coisa, tá? A gente está percebendo uma tendência de os vídeos que são muito, ultra, mega blaster editados, no sentido de editado para dopamina, ou seja, a cada 2, 3 segundos tem um texto pulando, tem um close, tem uma imagem nova, tem alguma coisa. Esse tipo de vídeo super mega blaster master editado, ele geralmente tem funcionado mais para público infanto-juvenil. Se o seu público já é mais adolescente, adulto e tudo mais, eu acredito que não precisa fazer essa edição tão puxada, tão carregada. Isso tende a espantar muita gente. Então o que eu sugiro é essa edição mais simples, em que você aparece mais, que você consegue conversar com a tua audiência. Como é que você vai fazer uma pessoa se conectar com você
Se você nem aparece, você aparece, oi, aí, não, você não aparece no vídeo. Como que a pessoa vai pensar em você como um amigo? Ou que, pô, ia ser da hora trocar uma ideia com o Kaique, hein? Um dia tomar um café, conversar com o meu canal, do canal dele. Seria legal. Como que você vai conversar? Você vai ter, a sua audiência vai ter esse pensamento se a todo momento você não deixa nem ela respirar. Ela não consegue nem enxergar o vídeo porque tá toda hora pulando cor e não sei o que, não sei o que. Então, se o seu público já é um pouquinho mais velho, vamos colocar aí acima de 17 anos, eu acredito que você não precisa dessa edição tão carregada para que você apareça mais e o teu canal cresça um pouco mais saudável. O que é crescer um canal saudável? Um canal que as pessoas estão interessadas no conteúdo, que elas interagem com você, certo? Que você tem os seus fãs, os seus inscritos fãs, né? Aquela galera mais próxima. E esses canais que são muita edição, que você nem aparece, eu acredito que é bem mais difícil de você gerar uma comunidade tão junta assim. Porque o tempo todo você não tá dando nem espaço pra ela pensar que, nossa, esse cara é legal. Por quê? Porque o cara aparece só de vez em quando, o olho dele aparece, aí a boca, aí corta, aí não sei o quê. Então, essa é a minha opinião. E eu anotei aqui no meu roteiro dicas extras. Gente, o que é isso? Que eu nem lembro. Verdade. Isso aqui é importante, ó. Vamos conversar, agora eu nem vou desenhar mais nada. Deixa eu até parar aqui o negócio. Inteligência artificial. Como que você vai utilizar a inteligência artificial esse ano? A gente usa a inteligência artificial para ajudar a gente a fazer algumas tarefas, mas não a fazer a tarefa por nós. Qual que é o risco da inteligência artificial estar fazendo tudo por nós? Inteligência artificial nada mais é do que um banco de dados gigante que aprende com a gente, mas que ele está pegando tudo que está sendo feito. Como que cresce um canal no YouTube? É quando a gente se destaca da multidão, ou sendo nós mesmos, ou com uma ideia diferente, certo? Que pega o interesse de um público ali e tudo mais. Se a gente pede para a inteligência artificial fazer um vídeo pra gente, ela vai estar pegando de um banco de dados de um monte de gente que fez e ele está trazendo para você alguma coisa similar. Ou seja, se a inteligência está fazendo automático por você, ela está pegando de outras pessoas. E se muita gente está fazendo isso, é um monte de gente criando praticamente a mesma coisa ou coisas muito similares. E aí como é que você vai se destacar da multidão se o negócio já está fazendo algo que é para a multidão que também está fazendo? Entendeu? Então, usa a inteligência artificial esse ano. Tem muita coisa boa chegando, né? VidIQ tá fazendo thumbnail top, eu tô usando muito. ChatGPT para fazer títulos, para te ajudar a fazer títulos, brainstorm de ideias para vídeos, quadros para o seu canal e tudo mais. Então tem muita ideia, muita coisa que você pode usar a IA, mas não deixa ela fazer 100% do trabalho. Senão você vai acabar caindo no mesmo cesto que tá todo mundo e para se destacar ali no meio vai ser difícil. E a segunda coisa que eu tenho para falar de extra uma coisa é fato. Se você postar bonitinho, com a tua frequência, não tô falando pra você postar um vídeo por dia, não tô falando pra você postar 3 vídeos por semana, você vai postar o quanto você conseguir. 1 por semana? Ótimo. 2 por semana? Ótimo. Mais do que isso, não sei, se você tá começando agora, talvez nem faça sentido postar tanto vídeo assim, vai com calma, não precisa sair correndo, é uma maratona, né? Todo mundo vai chegar lá se manter criando e aprendendo com cada vídeo que postar. Mas uma coisa é fato, todo mundo que se comprometeu a fazer o negócio funcionar mesmo, uma hora vai monetizar o canal. E se você monetizar, não vai perder dinheiro para taxa de banco, principalmente esses bancões aqui no Brasil. Se você conectar a sua conta do bancão direto no Google AdSense, que é por onde a gente recebe aqui no YouTube, você vai pagar muita taxa, vai pagar IOF, vai pagar um monte de coisa que você não precisa pagar. O que eu sugiro que você faça é que você retire pelo mesmo lugar que eu retiro, que é o Creators by Husky. Eu vou deixar o vídeo que eu fiz a conta de tudo e quanto que é e quanto que recebe, porque eles estão junto com a Nomad agora. E olha que loucura, quando você recebe o dinheiro do YouTube, você ganha ponto. Você não precisa gastar dinheiro no cartão de crédito para juntar ponto. Não. Você recebendo o teu dinheiro do YouTube, você ganha ponto. Você começa a subir as pontuações no negócio lá. Aí você começa a ganhar sala VIP em Guarulhos, começa a ganhar chip internacional para quando você for viajar. E tem várias coisinhas lá. Eu vou deixar o vídeo aqui para quem tiver interesse para criar as contas e tudo mais e a configuração de tudo. Mas lembra disso quando você monetizar. Creators by Husky. Tá? Ou volta aqui e clica no link aqui de baixo que sempre tem alguma coisinha nova, sabe? Alguma coisinha que eu consegui porque eu virei parceiro deles, tá? E agora eu quero saber, quem vai crescer e vai fazer o canal dar certo em 2026? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e
conte comigo. Eu tenho muito conteúdo para ajudar vocês a crescerem, a monetizarem, a fechar patrocínios e muita coisa planejada para esse ano. Então já garante que você está inscrito e com a notificação ativa. O vídeo que eu falei do Creators by Husky tá aqui na tela. Te vejo então no nosso próximo vídeo aqui no Escola para YouTubers. E tchau!